boa noite, amigos queridos, irmãos, irmãs, internautas, todos os que nos assistem todas as noites neste Evangelho. Prostremo-nos sempre diante do Senhor da vida. Entreguemos a Ele todos os nossos pensamentos e as nossas ações. Conduzamos ao altar do Senhor a nossa vida, o nosso coração e as nossas aflições. Ele fecunda o nosso ser com a felicidade. Busquemos sempre bons pensamentos, sinceros e leais. Trabalhemos e andemos sempre pensando em Deus, reverenciando-o, louvando-o, agradecendo, Façamos o bem continuamente. O Senhor da vida não esquece de nós um só segundo. E para sermos felizes, como vai nos falar o Evangelho de hoje, é preciso que esse pensamento esteja elevado ao alto. Vamos ouvir então a nossa prece de abertura com essa mensagem de elevação. Olá, amigos. Vamos nesse momento de prece iniciar o nosso Evangelho com o coração cheio de gratidão e a mente aberta aos aprendizados que vamos ter a oportunidade de entrar em contato nesse momento. Gostaríamos de agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de servir todos os dias, pela oportunidade de aprender o Evangelho, aprender sobre o amor do Cristo, sobre os ensinamentos que nos foram deixados e também agradecer pela nossa saúde física, espiritual e mental, que nos fortalece um pouquinho a cada dia para continuar perseverando dia após dia com otimismo e com bom ânimo. Ainda em tons de agradecimento, gostaríamos de agradecer pela vida da nossa família, dos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia, para que a gente nunca esqueça que sempre é possível partilhar com aqueles que têm menos ou que têm menos oportunidades nesse mundo ainda tão desigual que a gente vive. Obrigada, Senhor, e a espiritualidade, pelos livramentos que nos acontecem todos os dias, pelas boas intuições, pelo Evangelho que nos orienta a seguir sempre com fé e esperança. Abençoa a nossa noite, abençoa cada um de nós e fica conosco hoje e sempre. O nosso Evangelho de hoje é o capítulo 15, item 3, segundo e terceiro parágrafos. O capítulo 15 é Fora da caridade não há salvação. E após a mensagem de Lucas 10, 25, 37, eis a explicação dos Espíritos. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espíritos, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele faz mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos com a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar
o que pertence à figura e à alegoria. A homens, como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem melhor aceitas, não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga, no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade, que espera o justo, e da infelicidade reservada ao mal. E isso significa dizer que Jesus aqui está colocando como preponderante, a caridade e a humildade. E caridade envolvendo muito mais do que esmola, dar alguma coisa material. A caridade da compreensão, A caridade da compaixão, da comiseração. Daí porque o capítulo das bem-aventuranças traz para nós todo o modelo de realizarmos essa caridade e essa humildade. E ele chama a atenção: o reino dos céus é para os humildes. Então, bem-aventurados os misericordiosos, os pacíficos, e sabei perdoar aqueles que vos ofendem. Então, amar os vossos inimigos é um dos critérios, para que de fato possamos alcançar esse reino da felicidade. Humildade e caridade é exatamente o exemplo que Jesus deu. Foi de humildade, muita humildade e muita caridade. Então, ele nos lembra, que todos os exemplos que eram dados eram de acordo com o entendimento dos discípulos e com as vivências do cotidiano, para que eles entendessem com mais clareza. Então, a felicidade que espera o justo, a infelicidade que está reservada ao mal, vai depender muito da nossa conquista por meio dessas duas máximas ou dessas duas virtudes, caridade e humildade, em todas as horas da nossa vida. É um esforço tremendo para combater em nós o egoísmo e o orgulho, mas é o remédio para a nossa felicidade, o remédio para encontrar a felicidade. Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Vamos dar continuidade ao nosso evangelho de luz e vibrações, e em harmonia e comunhão de pensamentos, animados e confiantes na fé, vamos pedir ao nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, com a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo e seus mensageiros de luz e amor, para a fluidificação das nossas águas, com fluidos divinos e curadores, orvalhos de amor, medicação espiritual necessárias para alívio das dores, consolo das aflições, cura das enfermidades do corpo e refrigério para o espírito. Abençoa-nos, Senhor, fortalece-nos, renova nossas forças para continuarmos semeando no bem. Que assim seja, Senhor, que assim seja.